Olá, está no ar mais um programa Câmera Aberta e hoje vamos falar de um tema interessante, importante, pertinente, educação para o trânsito. Para isso, convidamos o policial rodoviário, inspetor Cledson Ferreira. Seja bem-vindo, tudo bom? Prazer nosso. É bom estar aqui para a gente conversar de um tema tão importante. É verdade, muito importante. Inclusive, policial rodoviário, eu sempre defendo que a educação para o trânsito deve começar, lógico, em casa, com os pais e também nas escolas. E aí está sendo feito agora, né? Na verdade, é uma luta, né, principalmente dos órgãos de trânsito, né, para que a educação para o trânsito, ela não só aconteça através dos instrumentos que os órgãos de trânsito têm, mas também que as escolas possam proporcionar isso. Na verdade, os órgãos hoje, eles apoiam as escolas nesse processo de tentar levar uma mensagem de educação para o trânsito para as crianças. Mas, infelizmente, é feito pouco e algumas escolas nada faz. Mas por quê? O que é que eles alegam? Ou se alegam, né? Olha, se a gente for do ponto de vista de como está organizado o sistema de educação no Brasil hoje, eu entendo, né? Inclusive, sou estudante de pedagogia da Universidade Federal da Paraíba, né? E uma das coisas que vem discutindo muito é essa gama, vamos dizer assim, um grande conteúdo, né, de informação que a escola tem que trabalhar e ela acaba tendo dificuldade de colocar temas transversais no currículo. Ela pode ser uma das justificativas, né? Mas educação para o trânsito, ela deve ser desenvolvida na escola como tema transversal. Não há necessidade de se criar a disciplina educação para o trânsito. Mas é preciso que cada disciplina possa interagir o tema em seu assunto. Um exemplo. No trânsito, uma colisão frontal no trânsito. Se um professor de física ele está trabalhando com seus alunos conceito de força, e muitas vezes ele coloca lá no quadro dois objetos, né, que se encontram. Exato. E ali há uma força que está sendo ali, interagindo ali, por que não ele fazer isso com dois veículos? Mostrando que dois veículos são numa colisão frontal, então ele vai mostrar toda essa... Toda a cadeia... toda essa, não só a questão da força física, mas que em dois veículos, ali dentro desses dois veículos tem pessoas. E essas pessoas, elas vão sofrer a força, elas vai ter a questão da inércia envolvida, né? Então esses corpos, eles vão tentar continuar em inércia, e aí vai ter se ele não estiver com cinto de segurança, por exemplo, as pessoas vão com o seu corpo no para-brisa, cabeça no para-brisa. Se uma pessoa, por exemplo, estiver sem cinto, mesmo as outras estando com cinto, essa pessoa sem cinto vai fazer como um liquidificador. A centrifugação, né? Esse corpo ele vai ficar sendo jogado, lançado dentro desse veículo, e aí ele vai causar traumas nos outros indivíduos que estão dentro do veículo. E se encontrar um ponto de fuga, o corpo sai, né? Exatamente. Então, o professor, ao estar trabalhando um exercício de força, ele também vai humanizar esse exercício, chamar a atenção aos seus alunos que, em caso de um acidente, em colisão frontal, isso pode ocasionar perdas, pode ocasionar mortes, e a gente está falando de vida, então ele tem que ter esse lado mais humano dentro do seu trabalho. E aí você faz com matemática, você está trabalhando, por exemplo, que no trânsito, o número é absurdo, mas 40 mil pessoas no Brasil morrem em acidente de trânsito. Isso é um número absurdo, mas que não deixa de também ser um trabalho matemático. Ele pode simplesmente, ele não pode trabalhar o número friamente, claro, exato, né? Mas a partir do momento que ele vai trazer essa questão de 40 mil pessoas morrem no trânsito todos os anos, ele pode começar a trabalhar as proporcionalidades desse número. Por exemplo, isso significa quantas pessoas morrem por dia. Então ele vai mostrar para esse aluno, vai trazer sensibilidade para esse aluno, que a cada dia no Brasil está caindo um avião. São 110 pessoas que morrem todos os dias no trânsito. É absurdo. E isso a gente chega a uma conclusão.
algo está errado. E muito errado na nossa sociedade em permitir que mais de 100 pessoas morram por dia, 40 mil pessoas morram todos os anos. E aí, a origem, embriaguez, drogas, né? E o que mais? Irresponsabilidade no trânsito, desrespeito à sinalização, desrespeito para com o próximo, que é o que está do outro lado. E outra coisa, o camarada não vai causar um acidente e ele só morrer, não. Mas também tem outro pessoal também, né? Infelizmente é isso. Verdade. Existe um conceito sobre que o acidente é algo inesperado. Mas, na verdade, o acidente de trânsito, ele não acontece por acaso. Da forma que você falou, vários fatores contribuem para que um acidente de trânsito ocorra. A partir do momento que eu saio da minha casa com o meu veículo e eu vou fazer uma viagem, vou pegar uma estrada, eu tenho que saber como é que está a condição, como é que está a condição desse veículo. Exato. Se eu estou na rua ou na rodovia, eu tenho que respeitar a sinalização de trânsito. Não é possível que eu esteja passando em um trecho de curva, onde tem duas faixas contínuas amarelas, proibido naquele local fazer uma ultrapassagem, e esse cidadão, ele tome essa atitude de fazer a ultrapassagem, e no sentido contrário, ele de frente a outro veículo. Quer dizer, esse acidente não foi por acaso. Exatamente. Foi porque essa pessoa tomou a decisão errada e imprudente. 90% dos acidentes de trânsito ocorrem por falha humana. Falha humana não, por imprudência do seu condutor. Agora, imprudência do ponto de vista, por exemplo, eu vou só refazer a pergunta. Quem mais mata é o álcool ou a irresponsabilidade, a negligência de pessoas que não consomem bebidas? Quem mais mata? Esse dado estatístico, para dizer a verdade, eu não tenho como lidar com precisão. Mas a gente junta as coisas, né? É muito complexo. Porque né? a partir do complexo. A partir do momento que eu começo a beber, eu já começo a tomar eu começo a ter uma atitude imprudente, né? É verdade. E aí, ao que direção não combina, né? É. Mas, quando a gente bebe e está ao volante, a gente perde reflexo, a gente fica mais excitado e acaba é mais fácil fazer a coisa errada no trânsito, bêbado, né? Mas não quer dizer que só os bêbados ocasionam acidente. As pessoas mesmo sãs, elas também provocam acidente e muitas vezes fatais. Inspetor Cledson Ferreira, o que diz o Código de Trânsito, Código Nacional de Trânsito, sobre esse trabalho nas escolas? Alguma coisa interessante a destacar? O artigo 74 do Código Nacional de Trânsito, ou do Código de Trânsito Brasileiro, né? Ele fala em seu artigo 74 que a educação para o trânsito é direito para todos. E é prioridade dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. No seu artigo 76, ele diz que a educação para o trânsito deve ser promovida no ensino infantil, no fundamental, no médio e no superior. Uhum. Na portaria 147 do Denatran, está lá as diretrizes para que se a escola quer promover a educação para o trânsito, como é que ela vai promover isso? O governo editou uma portaria, que é a 147 do Denatran, que é 147 de 2009, que lá está as diretrizes. O que é que a criança deve aprender na educação para o trânsito do ensino fundamental? A resolução 265 do CONTRAN, ela fala de como a educação para o trânsito pode ser promovida no ensino médio, inclusive como disciplina extracurricular. E a partir do momento que uma escola decide, que a escola de ensino médio decide prover educação para o trânsito no ensino médio, seus alunos eles já ficam aptos a uma parte do processo de habilitação, que é aquela parte teórica. Ele já cumpriu da escola. Ele não precisa ir para o Detran e fazer aquele curso que eles fazem na autoescola. Não, ele já faz na escola. Então, isso é muito positivo. Mas, infelizmente, isso não acontece. É como eu estou falando. Teve um momento que eu estive em uma escola grande aqui, na cidade de João Pessoa, inclusive uma escola que é respeitada por o seu slogan ser que é uma escola que vê muita formação do cidadão, mas o coordenador pedagógico, ele foi muito claro em falar que
há uma dificuldade enorme de encontrar espaço no currículo para colocar a educação para o trânsito. Como é que ele vai conseguir introduzir 90 horas aulas no ensino médio, a educação para o trânsito, segundo ele falando, né? Se agora eu tenho a disciplina de filosofia, sociologia e outras disciplinas, direitos humanos, que está entrando também, entre outras disciplinas. Mas é claro que existe essa dificuldade. Mas a educação para o trânsito, ela é transversal. Eu acho que a escola ela acaba encontrando meio de introduzir na escola, como tema transversal, como eu já tinha explicado anteriormente. Isso em todas as disciplinas tem alguma maneira de você introduzir a educação para o trânsito. A gente está falando principalmente de valores. Não é a questão de eu ensinar quais são as placas de regulamentação que tem no código. Não, não é isso não. Mas principalmente ensinar valores. Que cidadão eu estou formando, que cidadão vai dirigir meu carro. Quer dizer, a gente às vezes se sente indignado quando a pessoa fura a fila de um banco. Mas a gente do dia a dia está fazendo ultrapassagem proibida, está sempre procurando um lugar à frente no trânsito. É verdade. Então, no dia a dia a gente comete esses pecados e muitas vezes cometemos na frente dos nossos filhos. O senhor falou agora há pouco, fez um comparativo aí, a introdução da lei de trânsito dentro da disciplina, na física. Existem outras matérias que se eu puder citar aí, que também tem como inserir esse material? A gente pode falar de história quando a gente está falando, por exemplo, a história do carro, a própria história do desenvolvimento do Brasil. Por exemplo, porque hoje o Brasil é um país rodoviário. Isso, se a gente voltar historicamente, os governos, as relações que o Brasil tinha com outros países, convenções internacionais, aí dentro da matéria de história vai começar a entender porque esse trânsito hoje é caótico, porque tem muito veículo. É verdade. Se a gente for partir, por exemplo, como já tem falado, a própria matemática, né, trabalhar com dados estatísticos, geografia, porque a gente está falando no trânsito, principalmente da ocupação do espaço urbano, dessa democratização do espaço. E é objetivo dos parâmetros curriculares nacionais do MEC que na disciplina Geografia a gente deva trabalhar essa questão do espaço urbano, da compreensão do espaço urbano e de sua ocupação democrática. E o trânsito é um dos principais símbolos dessa ocupação democrática. A gente não tem espaço para estacionar, a gente não tem mais espaço para ônibus e para carros. A gente tem que saber qual é o melhor tipo de transporte para resolver o problema da cidade, se é coletivo, se é carro individual, entre outros. O senhor está levando por uma vertente que eu jamais me toquei sobre isso e não vi ninguém falar sobre isso, porque não é o ensinamento do sinal na escola, nem isso não. É importante, mas é o dia a dia na aplicação da matéria com a inserção da lei de trânsito de apetrechos, né? Exatamente. E ele lançou, né, esse trabalho aqui, muito importante, né? Fala um pouco desse trabalho. Os 3 porquinhos na faixa de pedestre, esse trabalho ele começou na Universidade Federal da Paraíba, né? A minha professora de Língua e Literatura, a professora Claurênia, ela passou uma atividade para a turma para que alguns grupos trouxessem um projeto de leitura e como a gente aplicaria essa leitura. E ela buscava e tinha o objetivo de que esse projeto ele fosse atrativo para as crianças. Então, em vez de buscar um livro, eu acabei fazendo o livro. Por que os 3 porquinhos primeiro? Os 3 porquinhos é uma história assim muito presente na minha vida, por conta do meu filho, Danilo. Todas as noites, antes dele dormir, eu comecei a contar os 3 porquinhos, a história dos 3 porquinhos. E ele, toda vez que ele ia dormir, eu ia contar uma história, ele só queria os 3 porquinhos. Aí os 3 porquinhos ficou muito assim presente na minha vida, nessa relação com o Danilo ainda muito pequeno. Outra coisa, quando a gente está falando da história original dos 3 porquinhos, quando a gente está colocando porque a casa de palha, porque a casa de madeira, porque a casa, vamos dizer assim, de alvenaria. Se a gente fosse trazer isso um pouquinho para a temática do trânsito, a gente começa a perceber
que um dos porquinhos, ele se preocupava com sua segurança. Uhum. Então ele construiu uma casa segura. Então se a gente for trazer isso para o trânsito, a gente também tem que entender que a gente tem que ter a ideia de que o nosso carro, ele tem que ser seguro também. Uhum. O livro, ele buscou atender os objetivos dos parâmetros curriculares nacionais da educação para o ensino fundamental e também as diretrizes do DENATRAN para o ensino fundamental. Quando eu falo logo no início, que eu coloco aqui, contando a história desses porquinhos que vivem numa cidade, e, assim, de antemão quero também deixar já um elogio ao meu ilustrador, o Rodrigo Martins. Ele trouxe, assim, um enriquecimento muito forte ao texto, em belíssimas ilustrações, né? Ele textualizou muito bem o texto que eu encaminhei para ele, né? Então, no primeiro momento nós estamos trabalhando na cidade. E aí nós estamos trabalhando naquela questão do espaço urbano, da democratização. As ruas, as estradas, então você já está começando a dar os primeiros conceitos de trânsito para a criança. Depois nós vamos trabalhar o carro, o cuidado do carro e essa relação pessoa-carro. Aí você já está vendo que eu não é só eu chegar numa loja e comprar um carro. Exato. Eu tenho que ter todo o cuidado com o carro. Aqui tem Depois aqui tem a raposa, na raposa, a raposa na faixa. Você veja que aqui está todo, aqui a cidade está em harmonia, né? Então, a história conta que dos 3 porquinhos, um respeita a faixa, outro não respeita a faixa. Aí a gente também tem que, num certo momento, o carro do porquinho que não respeita a faixa quebra. Ele e aí, pro reboque. Aí vem aquele conceito que inclusive é uma das frases da campanha nacional de educação para o trânsito, que é colocada pelo DENATRAN, que é: no trânsito somos todos pedestres. Então, nesse momento, o carro do porquinho que não respeita a faixa, quebra. E aí também tem aquele conceito de cuidar do veículo, o carro não pode quebrar e tal. Aí vai conversando isso com a criança. Quando o carro quebra, o porquinho, ele passa a ser pedestre. E aí a gente trabalha conceitos de pedestre com a criança. Depois, quando o porquinho andando pela cidade tenta atravessar as faixas de pedestre, aí ele vai perceber como é difícil atravessar as faixas de pedestre. Aí ele vai se colocar no lugar do outro. Eu faço aí o que eu faço. Exatamente. Aí nós vamos desenvolver uma coisa que é empatia. E a empatia, ela é desenvolvida na criança após os 6 anos de idade. Porque é exatamente após 6, 7 anos que a criança começa a desenvolver esses aspectos morais. E aí então a gente está numa fase aí do início do ensino fundamental, onde a gente está trabalhando valores, está trabalhando ética, está trabalhando respeito, que é uma fase boa de trabalhar com a criança. A ética ela se aprende na infância. Aquele momento que a gente está, as primeiras lições com a criança, é que a gente vai começando a ensinar ética. É mais difícil ensinar ética a motorista barbado. Com certeza. Então, às vezes, o motorista barbado, ele vai sentir mais o poder fiscalizador do Estado. Mas se ele é educado desde criança, já a partir do ensino infantil, passando pelo fundamental, ele vai chegar na adolescência, e olha que hoje, quantos adolescentes, quantas crianças morrem no trânsito. E com vamos dizer assim, esse crescimento dessas motonetas, que muitas crianças e adolescentes dirigindo motonetas, o que não é permitido, porque o ciclomotor, ele precisa de uma habilitação. Ele precisa de uma autorização para conduzir ciclomotor. E não se dá habilitação a menor. É verdade. Por que nossa cidade tem tanto... eu vou até desculpar a palavra menor, não é uma palavra bem colocada, né? Mas por que tantas crianças e adolescentes conduzindo ciclomotores nas cidades? O Estado não deveria permitir isso. O poder público não pode permitir isso. A justiça não pode permitir isso. É preciso que o poder público e justiça encontrem uma solução para isso. A gente não pode entender que, por conta de um poder econômico da indústria, tenha que se pagar muitas vidas. É preciso a sociedade refletir isso. Porque a indústria precisa funcionar, porque empregos precisam existir. Eu sei que tudo isso é importante. Mas isso não pode ser a custo de vidas. Não.
A indústria não pode encher o mercado de motonetas e crianças e adolescentes conduzindo essas motonetas e elas morrendo. Eu penso da seguinte forma. Ora, se o motorista, o condutor, ele para estar naquele veículo, passou por uma autoescola, tal, aquele negócio todo, e por que a pessoa que está numa motoneta, ela não vai aprender sinal de trânsito, não vai saber nada? E de repente está no mesmo local, usando a mesma via, a mesma sinalização do condutor. E por que ela não tem habilitação? Eu penso dessa forma. Ela tem que ter. Exato. Na verdade, e aí eu coloco também na minha condição como servidor público, né? Claro, né? O Estado ele não deve permitir isso. Isso tem que ser tomada medidas urgentes. E medidas que todos os órgãos possam juntos tirar essas motonetas e acabar com essa situação. Então, só pode circular a motoneta com condutores habilitados. Agora, se existem pendências vamos dizer assim, organizacional, né, do setor público, né, para poder agilizar essas habilitações, né? E isso não acontecer, parar de acontecer. É verdade. É verdade. 50% das mortes, ou 40%, olha lá, dependendo do caso, pode chegar até 50%. Das mortes no trânsito estão muito ligadas a motociclistas. Ciclistas. Quando não são acidentados, eles provocam acidentes. E outro detalhe, os motociclistas vítimas de acidente de trânsito, a probabilidade deles morrerem é muito maior do que a vítima do automotor, do veículo. Bom, e aqui o livro, no finalzinho estão os 3 porquinhos felizes, abraçados. O porquinho, ele aprendeu a lição e ele passou a respeitar a faixa. No nosso conto, o trânsito, ele fica em paz e mais seguro. É isso que todos desejamos, né? A cidade de João Pessoa, ela vem crescendo a sua frota de veículos muito rápida, né? No ano 2000, a Paraíba tinha por volta de 200 mil carros. A pessoa hoje já está se aproximando de 400 mil carros. Campina Grande já passa de 200 mil veículos. A Paraíba toda já passa de 800 mil veículos registrados no Detran. Quando a cidade é programada para esse fluxo, tudo bem, mas João Pessoa não... João Pessoa, ela tem a sua estrutura, né, de crescimento, ela não se preparou para essa quantidade de veículos. E isso está trazendo... Acho que hoje já vivemos um caos no trânsito. Já vivemos um caos. Eu vejo por essa ótica também. Eu sei que os órgãos estaduais, municipais e federais, né, vêm aí procurando encontrar alternativa para tentar amenizar a situação para a população. Mas fica difícil com uma frota dessa. Se for paliativo, não resolve também não. Por enquanto resolve, mas depois o nosso fica pior. Com relação a esse trabalho, onde está sendo divulgado, entregue? O trabalho, eu acabei de receber essa edição. Eu estou, na verdade, aguardando o retorno das aulas da Universidade Federal da Paraíba, né, para poder, vamos dizer assim, apresentar o trabalho à comunidade universitária, né, e a partir daí. Mas eu já estou fazendo contato com escolas, já estou mostrando o material, né. Esse ano eu vou trabalhar na divulgação. Os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito estão tomando conhecimento do material, né? Eu espero que realmente ele possa ser confeccionado, multiplicado e possa chegar para quem de fato eu fiz, eu fiz para a criança, né? Então eu espero que chegue na vez mais rápido possível. E outra coisa interessante é a gente ensinar a criança, porque a criança também ensina também aos pais, né? Cobra dos pais também, né? Com certeza. E ensina também a um coleguinha da rua, tal, que não teve acesso a um trabalho como esse, e assim por diante. Então, eu acho muito interessante a criança. É verdade. A criança, ela quando está no veículo, o senhor mesmo passou, ela também passa a ser um disciplinador do pai. Exato. Mas muitas vezes, o que é difícil de compreender é como pai e mãe, estando no seu veículo com seus filhos, eles dois colocam o cinto de segurança e a partir daí eles estão mais seguros
e não exige o cinto para o filho que está no banco traseiro. E a gente que trabalha no trânsito rodoviário, e aí os veículos quando estão na rodovia, eles circulam em maior velocidade do que na cidade, colisões, freadas bruscas. Essas crianças que estão no banco traseiro, elas são projetadas brutalmente para o para-brisa do veículo, são lançadas fora do veículo. E aí é muito triste você chegar num acidente e ver os pais chorando. Verdade. Aquele filho que, se você olhar direitinho, ele morreu, ele pode ter morrido, claro, né? Ele pode até ter sobrevivido, né? Mas se caso ele tenha morrido, quem foi a culpa primeiro? A gente tem que aprender a dizer ou não para a criança. Às vezes a criança está naquele capricho. Ah, não coloca o cinto, não coloca o cinto. Não, você tem que conversar com ele, tem que fazer ele entender que o cinto é seguro. Do jeito que papai e mamãe colocam cinto para se sentir seguro, e como eles amam aquele filho, eles também têm que fazer entender que ele também tem que estar seguro. E um pai e uma mãe só devem conduzir seu filho em seu veículo de forma segura. Criança, se ela tiver mais de 1,40 m, vamos dizer assim, tem uma estrutura física já mais evoluída, dá para ir no cinto de segurança. A gente tem que observar, quando a gente passa o cinto, como é que ele se comporta no pescoço da criança. Mas, geralmente, uma criança por volta de 1,40 m, ela já está para usar o cinto tranquilo, o cinto normal do veículo. Mas, menos do que isso, aí nós temos a cadeirinha, nós temos o bebê conforto, nós temos o assento de elevação. São dispositivos que estão aí no mercado, a gente não pode criar desculpa. Ah, eu não encontrei. Hoje a gente chega no supermercado até em promoção. Não é verdade, é. Mas quando a gente faz fiscalização, no dia a dia na rodovia, a gente vem percebendo que os pais não estão colocando o dispositivo adequado para conduzir suas crianças com segurança. E, segundo a ONG Criança Segura, criança em causa de morte violenta. Onde é que está essa maior causa? No trânsito. No trânsito. Do 100% de morte e violência que envolve criança, 40% elas estão morrendo no trânsito. Então, isso é importante que o pai se atente a isso. E muitas delas estão morrendo por falta de cuidado do próprio pai. É muito importante. Então, duas coisas importantes. A questão da criança no trânsito e essa questão do motociclista. Para que eles procurem, os motociclistas procurem andar de forma segura, dos equipamentos de segurança, principalmente o capacete. E crianças e adolescentes que ainda não são habilitados, porque ainda não completaram 18 anos, eles não devem estar andando de ciclomotores. Os pais não devem permitir isso. E como eu já falei anteriormente, é preciso que os órgãos públicos, eles encontrem meio de coibir isso aí. Eu acho, inspetor, que deveria ter uma forma, não sei se existe, desculpa até a minha ignorância, uma forma de que o adolescente ou a criança estivesse com motoneta, um exemplo, né? E fosse apreendido pela rodoviária ou por um órgão fiscalizador, polícia militar e tal, o pai tivesse como se fosse uma multa, alguma coisa nesse sentido. Ou tirasse ponto da carteira do pai ou da mãe. Eu acho que é por aí. Tem que ser duro. Tem que ser duro. Infelizmente isso não acontece na prática. Mas o que deveria acontecer de fato é que toda vez que uma criança ou um adolescente eles fossem pegos por uma fiscalização, dirigindo uma motoneta, ou mesmo um veículo, mas ele não é habilitado. E esse pai, ele tem que ser levado à presença do juiz de menores. Eu acho. O juiz de menor, ele tem que chamar a responsabilidade desse pai. Isso não pode somente a gente chegar, recolher o veículo, e no outro dia o pai ir lá buscar, o irmão, ou o amigo, ou o que chega comprovando através de documentação que é o verdadeiro proprietário daquela moto. Não, tem que encaminhar aquela criança ao órgão competente, seja conselho tutelar, seja o juizado de menor, e aí ser chamado pai. É verdade. É preciso que isso acabe. É verdade. É
precisa sacar. Isso é um interesse, está sendo mais um interesse comercial do que o interesse humano. É verdade. Na verdade, Infelizmente. Infelizmente, que vem acontecendo e muitas crianças estão morrendo, como eu já falei, muitas crianças estão morrendo. Inspetor, foi um prazer tê-lo aqui. Parabéns por esse lindo e importante trabalho, né? Está aqui com os 3 porquinhos. E assim, né? Cada um coloca a semente lá, fica semeando e depois a gente vai ver o resultado lá na frente, né? É verdade. Agora, no início do ano, assumi a presidência da Comissão de Educação para o Trânsito da Polícia Rodoviária no estado da Paraíba e recebi a missão da minha superintendente, a inspetora Luciana, de buscar desenvolver a educação para o trânsito no nosso órgão, aqui no estado da Paraíba, e integrar essa ação, né? Buscar também os parceiros, DETRAN, ST Trânsito, Polícia Militar e outros órgãos, né? Que juntos possamos crescer nessa questão da educação para o trânsito, que juntos possamos cobrar da escola mais ação, que juntos possamos ir à escola, trabalhar com essa instituição. E aquele recado da Polícia Rodoviária Federal: vai para a estrada, verifique a condição do seu veículo, respeite a sinalização, dirija com cuidado, não cometa imprudência. Obrigado. Oi. Parabéns e obrigado também. A você também, nosso muito obrigado, até a próxima. Tem que ser assim. Eu, inclusive, quando avistar um deputado federal...